não, se alguém gritar alguma coisa assim, eu vou tentar maneirar, tá bom? Vocês estão felizes? Graças a Deus, estou muito feliz. Para mim é uma honra poder estar aqui servindo, poder estar aqui ajudando e contribuindo, né, nesse corpo maravilhoso. Confesso para os irmãos que eu estava bem apreensivo. Minha esposa, minha filha, até minha filha orou por mim ali, irmãos, de tão apreensivo que eu estava. Daí ela falou: papai, que boa sorte. O jeitinho dela falar aqui para mim que estava orando por mim, que desejava para mim. Mas sexta-feira eu vim aqui, foi incrível, né? Nosso Pray House, e aqui nós nos derramamos na presença do Senhor, foi incrível. E ali, naquele exato momento, Deus alegrou meu coração e deu a certeza, confirmou todas as confirmações que precisava no meu coração. E hoje nós estamos aqui para adorar e servir ao Senhor. Quero parabenizar todas as mamães, né? Em nome de Jesus, falando para as mamães que Deus continue abençoando e usando vocês nessa missão, que não é fácil, né? Mas é muito honrosa. Nós sabemos que ser mãe, como a homenagem mesmo que teve lá no Instagram, eu parei para ver um pouquinho lá, a gente vê que é uma missão que é recebida, aonde gera gratidão, gera temor e gera vários outros fatores, e que Deus sempre honra isso, né? Falando como filho, né? Honre as mães de vocês, honre sempre, jamais perca a oportunidade de honrar, porque nisso o nome do Senhor, Ele sempre está sendo glorificado. São umas 2 semanas atrás eu fui na casa da minha mãe, 2 semanas, um mês atrás mais ou menos, eu fui na casa da minha mãe, e minha mãe, ela está tirando carta, não sabe o que está fazendo da vida, é um caminho sem volta. Ela está tirando carta e ela, a primeira vez, ela reprovou. Aí tive o privilégio de fazer uma oração junto, orar junto com ela lá, na casa da minha mãe. E nessa oração eu pedi para que Deus fosse com ela e Deus abençoasse a vida dela, né? Estivesse à frente realmente, porque a gente sabe como é que é difícil esse momento da prova. E a gente orou junto, a gente conversou, procurei passar umas dicas de um motorista que eu não sou, né? Nessa hora todo mundo é motorista. Meu pai é, eu não. Mas conversei bastante com ela ali, fiz uma oração e ela foi para a prova. Uma coisa que me chamou a atenção, depois que ela fez a prova, é que ela voltou alegre. Falei: nossa, ela passou. Só que ela falou para mim: filho, não foi dessa vez de novo. Mas eu fui com uma convicção tão boa, com a certeza que eu estava em paz naquele momento. E foi muito por conta de você ter orado comigo. Ela falou para mim, eu falei: nossa, mãe, mas você está alegre porque você foi reprovada? Sim, fui reprovado, mas cheguei em paz, cheguei tranquila, falando: Deus está na minha frente, Deus está comigo. E ela fez toda a baliza certinho. Quando já estava para sair para fazer o exame na rua, né? Prático. Aí veio um mesário, instrutor lá, que agora não é mais delegado, né? Falou para ela: olha, a porta está aberta. Minha mãe reprovou porque ela esqueceu de trancar a porta. Só por conta disso. Mas aquilo gerou uma fé tão grande nela, e uma alegria tão grande, que ela falou: eu vou tentar de novo e eu vou conseguir dessa vez. Não foi um gesto simples, irmão, só de estar junto e orar. Eu não preparei nenhuma palavra para a mãe hoje, inclusive quando o pastor fez o convite para estarmos aqui, eu já fui buscar nos joelhos, aos pés do Senhor, uma palavra, buscando algo, e Deus, Ele falou algo a respeito comigo, e desde isso eu vim trabalhando, faz 2 semanas que eu estou trabalhando, e buscando ao Senhor, e Deus confirmando. E é sobre este gesto que eu queria falar hoje. Como a nossa fé, ela nos encoraja, fortalece e nos faz crescer em situações difíceis. Só que
muitas das vezes nós buscamos aos pés de Jesus, e nós vemos que aquilo que Deus Ele derrama sobre as nossas vidas, nem sempre vai servir de benefício para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Deus Ele vai derramar em você, Jesus Ele vai derramar em você, te fazer crescer, te fortalecer, te ajudar em todos os momentos, mas sempre para um benefício ao próximo. Olha que legal. Eu posso buscar ao Senhor, me derramar aos pés do Senhor, estar na presença dEle constantemente. De repente Ele vai usar daquilo que você buscou para ajudar e fortalecer a vida de alguém, para que alguém que está fora do caminho entre no caminho novamente e siga para o alvo que é Cristo. Aleluia. Nem sempre nós nos beneficiamos disso. Às vezes você acha que está passando aquela situação, aquela tempestade, aquela situação difícil, como foi já falado aqui, né? Às vezes nós vivemos uma semana que não foi tão boa, aí você vai para os joelhos, você veio, pode estar aqui na sexta-feira, no prayer house, buscando ao Senhor, e Deus te alegrando e fortalecendo, você pensando que está buscando uma resposta para você vencer a tua dificuldade, mas de repente Deus fala com você e fala que isso que você está buscando, essa resposta, Deus está cuidando de você, mas a resposta é para que você venha derramar sobre a vida de outra pessoa. Olha como é que é interessante isso, como é que é incrível, né? Através de um cenário ruim nós buscamos a Jesus, quando aplicamos na vida do próximo, aplicamos na vida do outro, e assim nós vamos tornando este exemplo de igreja, como tem sido derramado em cima dessa plataforma, uma igreja que caminha em função do próximo, uma igreja que caminha de mãos dadas junto com o outro, e de repente quando o outro enfraquece, a mão está ali, está dada, de repente ela se fortalece, não, vamos caminhar de novo, não para que alguém venha ficar responsável pela vida do outro, não é isso. Por quê? Porque nós sabemos, como já tem sido falado, como foi muito bem falado aqui já, essa casa ela não cria filhos mimados. Entenda isso que eu estou falando. Não cria filhos que vão sempre ficar na dependência de outra pessoa e viver à sombra de alguém. Não é isso. Mas é no momento específico que alguém precisa de ajuda, nós vamos estar lá para ajudar, mostrar o caminho, e a pessoa consegue caminhar novamente. Uma coisa me chamou a atenção, eu fui mês passado numa viagem a trabalho para São Vicente. Raramente eu viajo, e quando a gente não conhece o lugar, logo a gente usa um aplicativo, né? Eu usei o Waze, e voltando de São Vicente, lá tem uma saída principal, que é pela Imigrantes, só que estava muito congestionado, o horário que eu estava saindo de lá, daquela cidade, e o Waze estava jogando eu por uma outra rota, e o Waze estava sempre jogando para uma rota próxima à Anchieta, pela Anchieta, só que quando chegava lá, a estrada estava bloqueada, e com isso o aplicativo ele vai gerando, vai atualizando e vai recalculando uma nova rota. E entrei em Cubatão, entrei em cidades vizinhas e nada, querendo fugir do congestionamento, buscando uma outra rota, quando fui ver eu estava perdido, né? E aquele aplicativo foi lá recalculando, sempre jogando eu para o caminho mais próximo, só que era Anchieta. E porém estava bloqueado. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir pela Imigrantes. Então voltei aonde o ponto de origem eu estava novamente e fui. Por mais que ele não estava indicando o caminho ali para mim, eu fui por aquele caminho até que ele recalculou e falou, não tem outro caminho mesmo para seguir, né? Mas aquele aplicativo serviu de um norte. Muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Aconteceu quantas vezes na minha vida de estar perdido, e eu recalculando rotas, e não conseguia sair do mesmo lugar, sempre dava voltas,
voltas, estradas bloqueadas, caminhos bloqueados, e não adianta. Até que vem alguém, encosta do meu lado e fala: Vitor, anda lá uns passos para trás, retrocede um pouquinho, volta no ponto de origem. Ainda que o caminho esteja difícil, ainda que esteja congestionado, esse é o caminho que vai te levar. Esse é o caminho que você vai seguir. Saiba de uma coisa: sempre você vai encontrar pessoas, e que nós sejamos essas pessoas, que vão ajudar a muitas vidas a encontrar o caminho novamente. Não porque o trajeto é mais fácil, não porque o trajeto é mais simples, não porque o trajeto é aquele mais seguro, não. É porque Deus indica o caminho para nós. Cristo é o caminho, aleluia. Ainda que difícil, mas é o caminho que nós vamos seguir. E quando passarmos momentos difíceis, vai ter pessoas ao nosso lado nos indicando: eu estou com você aqui do teu lado, nós vamos seguir, eu te ajudo. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero meditar com você nessa noite está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Você que tem sua Bíblia, abre o aplicativo no celular. Diz assim: no outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé daqueles homens observando a fé que aqueles homens demonstravam, declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca que estivera prostrado e correu para a casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Amém e graças a Deus. Nós vemos aqui nessa passagem Jesus estando em Cafarnaum, um lugar que costumamente ele realizava os prodígios e milagres, e estava ali numa casa, numa mesa, ensinando, aplicando o seu sermão a uma grande multidão. E quando Jesus ele se depara com algo, uma cena a princípio inusitada, de 4 homens, como diz o evangelista Marcos, 4 homens conduzindo um paralítico numa cama. E quando eles chegaram ali, descobriram um telhado, enfrentaram todas as adversidades e as dificuldades, eles chegaram até a presença de Jesus
e Jesus ele falou algo. A Bíblia fala no versículo de número 20, que observando a fé daqueles homens. Então Jesus, quando ele vê aqueles 4 homens, aqueles homens carregando um paralítico até a presença dele, logo ressalta a fé daqueles homens em levar o paralítico até a presença dele, em estar na presença de Jesus, porque eles sabiam que quando eles chegassem na presença de Jesus, algo podia acontecer naquele momento, através de 4 homens, através de alguns homens, que se posicionaram para ajudar uma pessoa. E quantas das vezes, nós também, quando estamos buscando a Deus, buscando ao Senhor, vemos que a nossa fé, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós constantemente adoramos, nós podemos sim e devemos aplicar na vida daqueles que estão caminhando conosco. Por quê? Porque este é um exemplo de igreja que o próprio Cristo nos deixou. É um exemplo de igreja que o próprio Cristo, Ele deixou para cada um de nós. Ouvimos muito nesta plataforma, acerca de derramarmos sobre a vida, sermos um corpo e nos movimentarmos. O reflexo dos movimentos que fazemos, segundo Cristo, é muitas das vezes como influenciamos na vida de pessoas, e em momentos específicos. Em alguns momentos, Deus nos chama para refletirmos aquilo que nós buscamos na vida de outro, a vida de outra pessoa. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha só, Jesus ensinando aos seus discípulos e mostrando que nós seremos reconhecidos como servos, como discípulos de Cristo, quando nós demonstrarmos a nossa fé através do amor, que Ele mesmo nos amou, e nós refletimos esse amor na vida do outro. Através disso, de um ato simples muitas das vezes, nós somos reconhecidos que somos discípulos de Jesus. Não é conforme a roupa que nós andamos, não é se nós falamos de um jeito ou de outro, porque isso aí é a personalidade de cada um de nós, mas é pelo amor que Deus derrama nas nossas vidas, que nos faz ter a certeza que nós somos filhos escolhidos por Ele, e nós demonstramos esse amor e mostramos para o próximo: olha, através disso outras pessoas também se tornam filhos, outras pessoas também se tornam presentes juntos com Jesus, né? E muitas vezes ficamos preocupados. Deus vai falar uma palavra às vezes complexa, não, tem que estudar a Bíblia para falar a palavra certa para o meu irmão, ou eu tenho que fazer uma oração que vai emocionar, que vai mudar o coração dele, e ficamos preocupados. Eu vim de um sistema dessa forma. É muito na aparência, no que você vai fazer, mas quando vê, são simples detalhes no sistema, no local onde você está enquadrado, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, em palavras simples que demonstram que você é filho, e um filho responsável, um filho que se posiciona na presença de Jesus e consegue sim influenciar na vida do outro. Nesses gestos simples, você é reconhecido como discípulo de Cristo. É um meio de testificar o amor de Cristo e aplicar ao próximo. Nós aplicamos esse amor. Não é algo que nós somente meditamos aqui numa reunião, num culto de domingo, numa plataforma a ser ministrada sobre amor,
desempenhar o amor na vida de outra pessoa, não. É no gesto do dia a dia, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Às vezes você acordou daquele jeito, às vezes acordou como dizem por aí, com o pé esquerdo, chutando tudo. Hoje vai ser um dia daqueles, mas de repente Jesus, ele vai lá e proporciona um momento para você lembrar: não, você é meu filho, você é meu filho, e tem alguém precisando de ajuda. Louvado seja Deus. Aí você entende que você não é só responsável, nós não somos somente responsáveis por nós mesmos, mas também você é responsável principalmente pela sua família, pelo teu lar e todos quantos estão ao seu redor. A palavra de Deus diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que estão atentos aos nossos passos, estão nos vendo, e nisso nós conseguimos mostrar. O Vandy, domingo passado, ele me falou aqui ainda uma palavra que chamou a minha atenção, eu buscando a Deus, né, acerca dessa palavra, de posicionar em amor sobre a vida do próximo, sobre a vida do meu amigo, sobre a vida da igreja. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou bom. E ele falou aqui ainda, não se trata de ser bonzinho, porque muitas das vezes o desempenhar o amor na vida do meu irmão é muitas das vezes nós falarmos umas palavras que Deus coloca no nosso coração e falar: olha, levanta meu filho, vamos, não é hora de lamentar, é hora de caminhar, vamos reagir. Não estou aqui querendo destacar acerca de discipulado, de você discipular alguém, ou acerca de você ser responsável sobre o ministério de alguém, não é isso. Mas é o cotidiano nosso, o nosso dia a dia, o corpo se movimentando como igreja. Nós nos posicionamos sobre a vida do outro, e ali nós podemos dar aquela injeção de ânimo: olha, Vitor, você precisa acordar e levantar agora, porque tem um caminho à frente para você seguir. E muitas das vezes nós somos chamados dessa forma. Não se trata de ser bonzinho, não é ser bonzinho, mas é derramar o amor. E o amor, como fala em Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não é sofredor. Aleluia. Isso é uma verdade, e também é perigoso, se feito de forma errada. Para um conceito de filhos maduros, existem pessoas que constantemente querem viver a vida sendo carregados. Eu era essa pessoa, constantemente. Às vezes sempre dependia de uma palavra de alguém. Ia tomar uma decisão dentro da minha casa, já corria direto nessa pessoa. Ia precisar fazer alguma coisa, já corria nessa pessoa. Não que a gente não possa pedir algum conselho, certos momentos sim. Mas o pedir um conselho é o buscar uma clareza para o meu entendimento, e ali eu tomar uma decisão para a minha vida, para a minha família. Eu ser responsável pelas minhas atitudes. Muitas pessoas confundem isso. O eu ajudar com o eu me tornar responsável por aquela pessoa. E não é isso do que eu estou falando aqui. Antes eu buscava, achar alguém para me servir de referência. Só que é uma referência prejudicial para a minha vida com Cristo. Por quê? Porque eu nunca consegui amadurecer nas minhas decisões. Eu vou ter que errar, eu vou ter que amadurecer. Por quê? Porque depois eu vou encontrar clareza em Cristo, para eu me reerguer novamente, amadurecer e continuar caminhando à vontade dEle, fazer a vontade do Senhor. O paralítico, quando ele recebeu o milagre de Jesus, não tinha 4 homens, não tinha homens novamente para levar a cama por ele. Mas alguns homens se posicionaram, 4 homens se posicionaram a levar ele até o caminho, mas depois ele se tornou responsável por carregar a cama dele. Louvado seja Deus. Lá em Gálatas 6, descreve bem isso. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado.
levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante e não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si, mesmo sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O apóstolo Paulo, no versículo 2, ele cita que todos nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros, porque assim estamos cumprindo a lei de Cristo. Parece que o apóstolo Paulo está sendo contraditório depois, em falar que cada um deve levar o seu fardo, não parece? Só que são entendimentos diferentes, embora utilizado a mesma palavra e tenha o mesmo sentido de carregar o fardo, de carregar as cargas pesadas, de ajudar outras pessoas. Porém, o sentido da palavra do versículo de número 2 é que cada um, quando o fardo estiver pesado, quando estiver muito pesado, alguém vai lá e ajuda. Não, eu vou te ajudar, para mostrar que eu estou com você, que você não está sozinho, para mostrar que você está junto, tem alguém junto nessa caminhada. Eu divido o meu fardo, glória. Só que depois o apóstolo Paulo ainda fala: olha, mas tome cuidado com isso, porque depois que você ajudar, que a pessoa adquiriu força, você ainda tem o seu fardo para carregar, você ainda tem a sua responsabilidade. Não se torne responsável por aquela pessoa, porque senão aquela pessoa vai, agora está confortável, né? Vou carregar o meu fardo com o Vitor, mas deixa a parte pesada, né? Uma vez a gente estava em casa, eu moro em apartamento, no 3º andar. Quando a gente estava em mudança, eu descobri como é difícil carregar as coisas na escada, né? Por quê? Você vai subir com uma geladeira, por exemplo, peso danado, né? Um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. Quem está embaixo sempre vai ficar com o quê? Com o fardo mais pesado. E não tem outro jeito, não tem como nivelar isso. Senão um vai ter que levantar lá em cima, o outro vai ter que levantar aqui embaixo, não tem como. Um vai carregar a carga mais pesada. Trazendo isso para o lado espiritual, imagina só. Não vou dizer que não existem pessoas assim, existem. Mas temos que ter a consciência, como filhos maduros, como filhos responsáveis, de ajudar sim no momento de dificuldade, de estar junto sim quando detectar, quando a pessoa precisa de ajuda, mas quando aquela pessoa conseguiu adquirir força, deixar caminhar sozinha, agora você vai, porque eu tenho certeza que você está no caminho agora. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes pessoas acabam confundindo esses 2 versículos. Tem que ajudar o outro. Tem que ajudar o outro. Eu caí na besteira, irmãos. Caí na besteira. De no meu serviço citar uma palavra na Bíblia para alguém, porque lá eu trabalho numa sala administrativa onde tem 10 pessoas. E lá tem 1 galão de água. E a gente vai revezando à medida com que cada um vai tomar uma água ali, vê que o galão está vazio, vai lá e pega. Só que o galão fica numa parte de baixo, tem que subir a escada com o galão, tudo isso, né? Aí quis dar uma de crente na sala lá, né? E falar um versículo da Bíblia: hoje o galão está com vocês aí. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, está escrito na palavra. Eles já conhecem sabem que eu sou crente, que eu sirvo a Deus. Lá tem outras pessoas que servem também. E aí, beleza, falou: Vitor, segundo essa palavra eu vou pegar. Falei: beleza, né? Deu uma despertinho. Só que agora, todas as vezes que eles vê o galão vazio, eles falam: Vitor, o galão está vazio. Falei: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, filho, vai lá. Jogaram a responsabilidade para mim agora. Falei: não, então tem que ficar quieto agora, guardar minha boca, né? Guardar minha língua. Agora toda vez eu que carrego esse fardo, né? Por quê? Quis falar. Temos que carregar, mas não ser filhos espertos, né?
ser filhos maduros, de carregar o fardo, de ajudar o outro quando precisar. Mas quando a pessoa se tornar responsável, conseguir respirar, deixar a pessoa caminhar sozinha, porque isso nós estamos operando o amor, né? Isso também é uma forma de amor. 4 homens foram necessários para conduzir aquele paralítico. Eles se posicionaram para fazer o bem e demonstrar o amor de Cristo. Eles tomaram uma posição. Eles se posicionaram como homens, com um entendimento em ajudar. Não sabe-se lá se eles precisassem de ajuda também. Talvez eles tinham as suas próprias necessidades. Eles tinham também as suas próprias vontades, suas próprias turbulências. Mas eles se uniram em um prol de uma pessoa específica. Isso é ser igreja, um corpo em movimento. Eu me posicionar no corpo que nós estamos, e como membro deste corpo, poder saber que através da minha posição, eu também posso estar contribuindo na vida de outra pessoa. Nós sabemos, né? Várias vezes nós vemos pessoas citarem esse exemplo, e é um exemplo muito comum. Se a gente vai lá, acorda, dá meio com sono, ainda dá aquela topada do dedinho na quina da cama, como aquilo dói, não é mesmo? E como você fica o dia inteiro, por causa de um dedinho machucado, aquilo ali parece que atormenta, dilata o seu dia inteiro. Às vezes não só nisso, né? Às vezes um membro do nosso corpo que fica ali machucado, aquilo ali incomoda. E às vezes incomoda de tal forma que a gente não consegue fazer outros afazeres. E nisso nós podemos entender que independentemente da estatura, independentemente do nível do membro do nosso corpo, que nós julgamos ser mais importante ou menos importante, se está machucado, incomoda o corpo inteiro. E aí nós vamos lá e tratamos daquela ferida. Como o corpo de Cristo também acontece da mesma forma. Quando um membro às vezes está machucado, está triste, não é momento para dar aquele sentido, né? Que ele quer ficar isolado. Vamos respeitar esse momento, sim. Mas já deu um abraço nele para ver se é isso mesmo. Já mostrou para ele: olha, meu filho, você não está sozinho não. Aleluia. Várias vezes aqui, enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, de repente eu vi uma mão no meu ombro. Um simples abraço ali já fazia o meu momento com Cristo se tornar melhor. Por quê? Porque naquele momento eu vi: eu não estou sozinho. Estou na luta, estou amargurado, ansioso por causa de uma aflição, mas vem alguém dar um abraço. Às vezes um simples gesto é tão importante no corpo. Isso tudo é por posicionar. 4 homens se posicionaram. Vamos ajudar. Quantas das vezes eu já vi aqui nessa casa, terminando o culto, de repente um aqui começa a chorar e se derramar aos pés de Jesus. Daqui a pouco encosta outro e abraça e chora junto. Daqui a pouco vem outro e começa a orar, se torna 3, se torna 4. De repente é um grupo aqui orando e buscando a Deus, fortalecendo o outro. Glória a Jesus, irmãos. Isso é um corpo em movimento. E me faz ter vontade, tornar esse desejo de falar: eu quero participar desse corpo. Como eu estou alegre de fazer parte desse corpo. Como me alegra eu estar aqui junto com vocês e poder cultuar a Deus. Não é sobre eu estar nessa plataforma, mas é sobre eu saber que eu não estou sozinho. Saber que nós estamos caminhando juntos na mesma direção, no mesmo foco, na mesma intenção. Isso é prevalecer o amor no nosso meio, juntos. Isso é amor fraternal. 1 Pedro 3, 8-9 diz assim: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocado, a fim de também receberdes a bênção como herança. Nós fomos levantados e chamados com Cristo
para pregar, para mostrar e demonstrar e viver um amor fraternal entre irmãos, como igreja. Ah, Vitor, também isso só na igreja? Não. Aonde você pisar a planta dos seus pés, essa é a sua identidade. Essa é a nossa identidade como igreja. Que nós podemos, as pessoas vão reconhecer em nós um coração grato, um coração que transborda amor, quando as nossas atitudes e o nosso posicionamento dizer que nós conseguimos, que nós podemos, abençoar, ser abençoadores na vida de alguém. Amor fraternal é segundo dicionário, é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. É um amor que nós temos, que é gerado em nós através do Espírito Santo, através de Cristo, que nós derramamos na vida do próximo, na vida daquele que está do meu lado. E muitas das vezes, irmãos, esse próximo, às vezes não vai ser nem aquela pessoa que nós conversamos. Será que eu e você, nós estamos dispostos a nos posicionarmos como filhos, sabendo que o Espírito Santo vai colocar os momentos certos, nos colocar no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo? Então não recue, vamos avançar. Várias vezes eu recuei, já tive medo, irmãos, muitas das vezes tive medo, ainda tenho de em determinados momentos falar de Jesus, ou não falar, simplesmente pregar a palavra, ser aquele cristão, que em todo momento prega, porque todo momento fala de Jesus. Não, mas através do amor, através daquilo que Cristo me ensinou, me posicionar realmente em Cristo, para demonstrar que como Ele me transformou, tem outras pessoas que podem ser transformadas também. O melhor meio de evangelizar é nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, nós conseguimos demonstrar e refletir a presença de Jesus Cristo. Vamos nos posicionar. Louvado seja Deus. Além daquilo que aqueles 4 homens se posicionaram, outra coisa que chamou a atenção nessa palavra foi os obstáculos que eles enfrentaram. Eles enfrentaram grandes obstáculos para estar ali e para ajudar alguém. E esses obstáculos que eles enfrentaram não foi somente por eles. Eles quiseram, porque quando eles chegaram e se depararam com aquela grande multidão, talvez se fosse outras pessoas, talvez não tanto compromissadas, olhasse a dificuldade e falasse: não, vamos voltar, vamos ver o Jesus outro dia, vamos levar o paralítico outro dia, vamos levar ele outro dia, nós estamos aqui ajudando ele, mas olha lá, não tem como entrar. Olha o que eles fizeram, irmãos. Eles foram lá e buscaram alguma alternativa, não porque era para eles não estavam fazendo aquilo para eles. Talvez aquele homem que mais necessitava de ajuda, talvez nem ele mesmo tivesse forças para acreditar que seria possível, porque muitas das vezes nós não acreditamos quando estamos em momentos difíceis. Chega alguém e fala: não, você vai conseguir, vai dar tudo certo, e de repente nós mesmos já tentei uma vez, já tentei 2, tentei 3, não deu certo, tenta 4, tenta 5, no momento certo Deus vai abençoar, mas talvez nem ele mesmo tivesse força. Eu lembro aqui daquele homem à beira do tanque, João capítulo 5, se não me falha a memória, não está aqui no esboço, mas ele estava à beira do tanque, procurando um momento para chegar até o tanque. Quando chega alguém perto dele e fala: olha, você quer ficar são? E ele começa a reclamar naquela circunstância, fala: não tem ninguém que me ajude até eu chegar no tanque. Ele já estava desenganado, que não percebeu quem estava do lado dele, era Jesus, a voz que deu uma palavra de autoridade para a vida dele: você quer ser curado? E ele estava olhando para aquele tanque, ele não acreditava mais,
mas chegou Jesus do lado dele. E nós temos também que enfrentar as diversidades. Olha que interessante, nós conhecemos bem, né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo muito fácil da gente guardar, e a gente pega isso como referência na nossa vida. Mas em 1 João, capítulo 3, versículo 16, tem um texto também tão poderoso quanto: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só, Cristo se entregou em prol de mim e de você, não para que somente nós fôssemos beneficiados com isso, mas que através de nós, estando no caminho que é Cristo, outras pessoas, mais e mais pessoas, possam também reconhecer que não tem outro caminho, que Cristo ainda mantém as portas abertas, os braços abertos, e quem vai fazer isso, se conhecer a vida de outras pessoas, é eu e é você. Somos nós, através do nosso amor, através daquilo que nós podemos repartir, através daquilo que nós podemos retribuir e contribuir na vida do outro. Mas Vitor, eu estou passando dificuldade, como é que eu com dificuldade, debaixo de luta, debaixo de tempestade, consigo ajudar o outro? Às vezes essa tempestade que você está passando, quantas das vezes isso acontece? Você busca para resolver o seu problema, você vai aos pés de Jesus buscando resposta para essa tempestade, mas de repente a resposta que você recebe não é para resolver a sua tempestade, sim a tempestade de outra pessoa. Tem um texto da Bíblia que acontece isso, lá em Atos, capítulo 16, versículo 16, vai falar de uma experiência do apóstolo Paulo. E aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça, gritando diante de nós: estes homens são servos de Deus, e vos anunciam um caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retire-se dela. E ela naquele mesmo instante saiu. Os irmãos conhecem a história. Paulo foi levado em praça pública, foi açoitado, em seguida foi aprisionado, levaram ele até um cárcere inferior, aonde tinha um guarda exclusivo para proteger aquele pavimento, aquelas pessoas que estavam presas ali. De repente Paulo e Silas começam a buscar a Deus, cantar louvores e orar. E é interessante que Deus ele move um grande terremoto, os irmãos sabem, né? Abala os alicerces, eles são soltos. Só que quando as prisões, as amarras são abertas, o soldado, que era um soldado da guarda pretoriana, que na época era um soldado muito forte, que era muito responsável por estar ali e fazer seu trabalho com zelo, logo desembainhou a espada, viu que os presos estavam todos saindo, se dispersando, ia se matar. De repente, Paulo se manifesta e fala para ele: olha, não faça isso, todos nós estamos aqui. Paulo sofreu açoite, foi parar na prisão, e ele buscou a Deus, ele juntamente com Silas, por aquela situação que eles estavam, e buscaram a Deus, resolveram adorar, resolveram orar, numa situação de aflição que eles estavam vivendo. Mas de repente,
o principal beneficiado com aquela situação não foi Paulo e Silas, mas um soldado. Um soldado que queria se matar. Paulo, aproveitando daquela oportunidade que eles estavam ali, fala: não faça isso. E aquele homem ouviu Paulo, e Paulo pregou para aquele homem. E aquele homem perguntou para Paulo: olha, que é isso que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Depois disso, Paulo vai ficar na casa deste homem, e a família inteira dele é batizada. E Deus e Jesus, ele começa a fazer uma grande obra naquela família, e a partir dali começa a se iniciar naquela cidade uma igreja do Senhor. E aquele homem que estava guardando Paulo na prisão foi um grande responsável por ajudar a igreja a ser estabelecida ali. Olha só para você ver, Paulo buscando por uma situação difícil, aconteceu um terremoto que causa pânico em qualquer um, abalou os alicerces, sofreu luta, sofreu dificuldade, sofreu aflição. Ele buscou a Deus por conta daquilo e refletiu na vida de outra pessoa. Está entendendo? Que a tua luta, que a tua dificuldade, não vai ser gerada uma fé somente para benefício próprio, mas de repente vai chegar alguém em você necessitando de ajuda, e você vai entender: aquela luta, minha luta, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas eu sei também que eu vou derramar na vida de outra pessoa. Olha que interessante, como é que é lindo isso, irmãos? Só Jesus pode fazer isso. Só Cristo pode fazer isso a partir de nós nos posicionarmos e entendermos que nós temos que a nossa fé, ela é gerada no outro. A nossa fé, ela sempre vai refletir no outro. Louvado seja Deus. Deixa eu correr aqui que já estou encerrando, se o louvor quiser subir. Nós temos que nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Enfrentar os obstáculos, sempre em prol da vida do outro. E entender que a fé que nós exercitamos, ela não é uma fé individual. Ela é uma fé que vai gerar no outro algo que Cristo tem preparado. No versículo 20 do texto que nós lemos, observando a fé daqueles homens, que aqueles homens demonstravam. A fé. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Firme fundamento das coisas que se esperam, algo concreto que eu espero que se realize, mas eu não estou vendo ainda. Fundamento concreto daquilo que eu não estou enxergando. Às vezes é muito fácil de fé, muito fácil falar de fé para nós, quando ela é utilizada para cada um de nós. Mas a partir do momento que eu entendo que a minha fé não é somente benefício para mim, mas principalmente em todos aqueles que estão ao meu redor, aí a palavra de Cristo e a presença de Cristo está sendo derramada. E o principal de tudo isso, se posicionar perante a vida do outro. Enfrentar obstáculos perante a vida de outra pessoa e ter fé pela vida do outro também, e entender que tudo isso que nós fazemos sempre vai culminar, sempre vai concretizar na nossa presença, na nossa vida, até a presença de Cristo. Cada passo, cada vez que você busca, cada vez que a tua fé está ajudando e levantando a vida de alguém, é chegado até a presença de Cristo, e um grande milagre acontece. Um grande milagre. Aquele homem desfrutou do milagre para a vida dele. Ele levou sua cama como marca do encontro que ele teve com Cristo, e o encontro que aquele homem teve com Cristo foi marcante. Mas podia ter sido algo simples. Às vezes nós vamos buscar ao Senhor e contribuir na vida de outra pessoa, e vai ter um milagre. Por quê? Porque tudo vai se concretizar na presença de Cristo.
vai refletir e findar o lugar de destino é sempre na presença de Cristo. E quando estiver na presença de Cristo, há transformação. Quando estamos na presença de Cristo, há cura. Quando estamos todos juntos na presença de Cristo, Cristo Ele vem e nos fortalece. Às vezes falando assim parece até fácil, né? Mas não é. Porque nós temos que quebrar os nossos paradigmas. Nós temos que quebrar, morrer realmente, como tem sido falado aqui sobre morte. Nós temos que morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, e entender que aquilo que eu estou gerando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou atingindo, vai culminar na vinda de Cristo, na presença de Cristo. Ou seja, eu te ajudo, eu me encosto junto com você, eu fico junto com você, para que nós cheguemos até a presença de Cristo. E quando nós chegarmos na presença dEle, Cristo vai operar um milagre. Fique de pé. Jesus está aqui. Vocês ainda estão felizes? Aleluia. Eu quero te convidar a orar. Mas não somente eu fazer uma oração aqui, está tudo certo. Acerca dessa palavra, até em relação ao último culto de Santa Ceia que nós tivemos, você trocou um cálice com alguém. Eu não quero forçar nada, mas eu quero que você ore por alguém hoje. Deus, Ele sabe como você entrou aqui. E nós somos chamados como uma igreja em movimento, como um corpo em movimento. E através desse movimento, um pode derramar na vida do outro. Então eu quero que você ore junto comigo. Se você quiser orar pela pessoa que está do teu lado, amém. Se você quiser buscar alguém lá atrás, alguém que Deus tocou no seu coração, às vezes você viu essa pessoa, nem conversa tanto com essa pessoa, mas hoje você entrou e falou: eu quero orar por você. Chega até a pessoa, se tiver mais alguém encostado com ela já orando, fica também nos três ali orando, um ore pelo outro, mas nós vamos orar, e Cristo, Ele vai fazer o querer dEle. Se quiser fortalecer, Ele está aqui. Se Ele quiser curar, Ele pode curar, aleluia, através das nossas vidas. Louvado seja Deus. E se Ele quiser transformar, Ele pode transformar. Procure alguém, enquanto nós vamos orar, enquanto nós vamos louvar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, como filhos. Sabemos filhos que somos filhos dependentes, Senhor, dependentes totalmente de Ti, mas dependentes também deste corpo. Deus, Tu conheces, Senhor, cada vida que adentrou aqui. Tu sabes, Senhor, o coração. Tu sabes como anda a mente. Então, em nome de Jesus, Senhor, trabalha, Senhor, no profundo e no escondido. Que através, Senhor, dos Teus filhos, que através de cada oração, Senhor, que está sendo gerada aqui, Senhor, possa haver cura. Que através, Senhor, do derramar, Senhor, de cada vida aqui, Senhor, possa estar havendo, Senhor, a manifestação do Teu querer, da Tua vontade. Deus, sabemos, Senhor, que Tu operas, Senhor, tudo e todos através de nós. Senhor, em nome de Jesus, nos posicionamos, Senhor, como filhos maduros, ó Pai, para adquirirmos um nível, Senhor, de profundidade, aonde estamos mais próximos de Ti, e neste nível de profundidade, Senhor, podemos entender, Deus, que nós, Senhor, podemos derramar, Senhor, que podemos atingir, ó Pai, vidas, Senhor, vidas que estão tristes, talvez vidas, Senhor, que estão carregando fardos pesados, Senhor, que estão talvez sendo arrastados de tão pesados que estão, e através, Senhor, dos Teus próprios filhos, que estão derramando, Senhor, a Tua presença, meu Pai querido,
fazendo cumprir a tua palavra que diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, alivia os fardos pesados, Senhor. Tira toda tristeza, toda amargura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a tua presença, Senhor, venha fortalecer, inundar esse coração. Deus, assim como um profeta, Senhor, viu um rio, Senhor, sendo derramado direto do teu trono, e que por onde este rio passava, vida ia sendo jorrada, vida ia sendo, Senhor, gerada, meu Pai. Por onde esse rio chegava, Deus, que vidas estão sendo geradas aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que através dos teus filhos, Senhor, está havendo vida, está crescendo vida, está agindo vida em nosso meio. Oh Jesus, confiamos em Ti. Tu és a fonte inesgotável de água que jorra, que jorra, que jorra aqui essa noite. Jorra em nosso meio, jorra, Senhor, jorra aqui neste lugar, trazendo vida, em nome de Jesus.